Oi, povo de Deus, paz seja convosco. Eu quero meditar com você nesse instante um pequeno texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26. Deixa eu ler os versículos a partir do verso 6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a sua cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento poderia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Sim. O tema para nossa meditação aqui deverá ser: Deus te cerca de bens. E para isso, para nós chegarmos a esta conclusão que Deus nos cerca de bens, eu gostaria de reler o versículo 7. Está escrito assim: aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, a cabeça de Jesus, quando ele estava assentado à mesa. Como nós somos diferentes do caráter de Jesus. Como nós somos diferentes. Ao invés de Jesus salientar, como os outros fizeram, salientar a falha da mulher, porque foi uma falha, eu acho que foi uma falha. Jesus, ele estava ministrando à mesa, Jesus estava conversando, dialogando, e quando Jesus conversava, ele instruía, ele abençoava, e Jesus estava fazendo isso sentado à mesa, numa posição de honra, um convidado especial da casa. E de repente ela vem e por trás, diz o texto, concorda João, concorda Marcos quando discorre o mesmo texto, e derrama sobre a cabeça dele. Imagina, querido, você distraído, sentado à mesa, e um balde de óleo caindo sobre a tua cabeça. Mas a diferença, meu Deus, nós não estamos preparados para sermos como Jesus o era, mas ele diz que nós temos que correr atrás disso para praticar as mesmas obras que ele praticou. E uma delas são essas atitudes simples. Quando nós somos pegos de surpresa, nós extravasamos, nós bloqueamos. Talvez, se tivesse acontecido conosco, nós já íamos: ai, será que molhou o meu celular? Ai, será que estragou o meu documento? Ai, como é que eu fiquei agora na casa aqui? E agora uma outra roupa para mim? Mas Jesus, ao invés de salientar a falha da mulher, ele procura uma forma de justificá-la. Ao invés de Jesus chamá-la de inconveniente, porque ela foi inconveniente mesmo, não convinha pela lógica natural das coisas uma atitude desta monta num lugar como aquele. E outra, se Jesus a chamasse de inconveniente, todos os presentes concordariam, ele teria o aval, ele teria todos ao seu lado. Mas ao invés disso, Jesus pensa rapidamente, em frações de segundos, ele pensa e classifica a atitude da mulher como uma atitude oportuna. Olha o versículo 12, que nós não lemos o que é que está escrito. Ora, disse Jesus: derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento, para o meu sepultamento. Aonde que Jesus foi buscar uma forma de justificá-la?
Quem prepararia Jesus em vida para o seu sepultamento, numa ceia, numa mesa na casa de alguém? Onde nós precisamos chegar com essa conversa? Abra o teu olho. Tem gente errando, sim, mas tentando te agradar. Abra o teu olho. Não tenha pressa, não tenha pressa, não tenha pressa em sair criticando. Tem gente errando, tá errando, mas está tentando te agradar. Olha o teu lado. Versículo de número 8. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Não que eles estejam errados quanto ao valor, mas, pois, continua eles dizendo, este unguento poderia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Quanto ao que se faria com o dinheiro, sabe-se lá. Mas quanto a se vender por um alto preço, isto é verdade. Deus um dia me mandou escrever a seguinte frase: se quem diz que faz não fizer, quem pensa que não sabe fazer, o fará. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que não faz e fica criticando quem faz. De quem era o vaso? Segundo os textos que eu já falei, está em Marcos, está em João, está onde mais? Aqui, em Mateus, né? De quem era o vaso? Era dela, da mulher. De quem era? O vaso era de alabastro, era um vaso caro. Mas de quem era? Era dela. O Evangelho de Marcos, quando fala retrata esse texto, diz que ela quebrou. Mas era dela, era um vaso caro, era dela. E ela quebrou, se quebrou, não sei. Mas era dela. De quem era o azeite que tinha dentro, que eles classificaram como alto preço? Então eu posso dizer, de quem era aquele tesouro? De quem era aquela economia que ela investiu no reino? Era dela. O verso 9, lá, verso 9, poderia se vender por um grande... Era dela. Quem foi que transportou na rua, nas costas, carregou aquele peso pela rua? Foi ela? Quem chegou de mansinho na casa estranha e fez uma surpresa? Escuta isso. Quem foi que fez Jesus esquecer por um momento de sua morte? Porque ele sabia que seria daqui a pouco. Mas por um momento, ele sente aquele refrigério, aquele frescor. Ai, que delícia. Quem foi que fez Jesus esquecer por um momento da sua morte que viria daqui a pouco? Foi ela. João chama esta mulher de Maria, que seja Maria, eu vou continuar chamando de ela, vê se a maioria, os outros dois evangelhos não dão nome. Então, quem foi que fez Jesus esquecer um pouco do sofrimento que teria daqui a pouco? Foi ela. Tem gente que não faz e fica criticando quem faz. Então um alerta para nós, um alerta para ti, viu? O pão que alegra a tua casa, ele é preparado fora. Tem bênçãos, escute isso. Tem bênçãos tuas que estão na mão de estranhos. E por quê? Porque Deus colocou na mão dos estranhos para te abençoar. Deus irá te surpreender sempre. Deus te cerca de bens. Para encerrar, versículo 10. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Se as mãos de Jesus, se às mãos de Jesus haviam pessoas, especialmente que lhe queriam mal, aos pés de Jesus sempre havia aqueles que lhe queriam o bem. Entende isso? Se às mãos, postura, posição, havia gente que lhe queria o mal, aos pés, submissão, reverência, sempre havia, que lhe queriam o bem. Escute mais isso. Tem gente fazendo coisa boa para você. Tem gente, seja grato. O nosso pastor de nossa igreja, presidente no Brasil da nossa igreja, presidente Mário de Oliveira,
pastor da igreja do Evangelho Quadrangular no território brasileiro, ele costuma dizer o seguinte: a pessoa grata é uma pessoa bom caráter. Se você quer saber se uma pessoa é bom caráter, veja se ela é grata. Então, um conselho, sim, de vida, de verdade: olhe à tua volta, porque tem muita gente fazendo coisa boa para você. Não se apegue às coisas más, senão você gera um sofrimento quase de difícil resolução. Olha à tua volta, porque uma coisa é certa: Deus tem te cercado de bens. Jesus é contigo e seja contigo agora e eternamente. Deus te abençoe.